Olá, bem-vindo ao Tudo Vintage, o canal das curiosidades históricas dos séculos passados. Você já parou para pensar em como eram os noivados e casamentos da era vitoriana? Nesse vídeo eu vou contar tudo para você, mas tudo depois da vinheta. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu like. Ajude para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Agora sim, vamos ao vídeo. No século XIX, os principais papéis que as mulheres deveriam desempenhar na sociedade eram ser mães e esposas. Através do casamento, ela pode forjar alianças políticas e econômicas importantes para sua família, salvar propriedades danificadas por dívidas e até mesmo elevar algum status social. No entanto, para ter um bom casamento, a jovem deve cumprir certos requisitos, entre eles, um dote que a noiva carrega consigo, certa quantia de dinheiro, terra, aluguel e até mesmo um título de nobreza. Com o casamento, passava para o marido e os filhos. Mesmo alguns lapsos morais são tolerados diante de um bom dote, desde que não sejam muito vergonhosos. Filhos de famílias abastadas, aristocráticas ou não, entram no mercado matrimonial somente após completarem os estudos, por volta dos 25 anos. O estudo é opcional para mulheres da elite, e, quando existe, visa melhorar as chances de um casamento feliz, não apenas educar as mulheres. Uma das principais regras do casamento das classes média e alta é que as meninas só podem casar depois de terem sido formalmente apresentadas à sociedade por meio de um baile de debutante. Na Inglaterra e em outras monarquias, o baile era uma ocasião muito formal, durante a qual as filhas dos nobres eram levadas à corte e formalmente estabelecida entre os nobres. Entre a burguesia, o baile de debutante era um evento em que as meninas eram apresentadas às sociedades e avaliadas por futuros noivos. Por exemplo, na França, há bailes brancos. Apenas meninas que usam brancos da cabeça aos pés e sua mãe ou tia como acompanhante são admitidas. E os meninos solteiros devem analisar, juntamente com as suas mães, o comportamento, o talento e as relações familiares de sua futura nora. As meninas costumam debutar por volta dos 17 ou 18 anos, mas a cidade pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo dos meios ou necessidades financeiras da família. As mulheres jovens não devem esperar muito para ficarem noivas depois de serem apresentadas à sociedade. Na França, as meninas são consideradas adequadas no primeiro ano de ingresso à sociedade. Também no Reino Unido, há uma certa urgência em arranjar casamentos, que podem ser adiados se a menina for muito jovem. Aparecer na temporada social por 3 anos seguidos sem se casar pode abrir a porta para umas fofocas, tipo a noiva pode não ter virtude, ou pior, um dote atraente. Como resultado, suas chances de se casar começam a diminuir. Ao contrário do que parece, nem todos os casamentos do século XIX eram apenas arranjos entre famílias com segundas intenções. Por centenas de anos, à medida que a ideia de amor romântico se espalha pela sociedade, mais e mais pais começam a considerar os sentimentos dos seus filhos, mas isso não é de forma alguma uma regra. O que é muito comum é que o cônjuge seja escolhido na própria relação da família. Pode ser um melhor amigo, um primo distante, uma irmã ou irmã do vizinho. O que sempre deve ser evitado é fazer fáceis despesas, casar com alguém de status social inferior ou pelo menos não tão rico quanto você. Para evitar que a riqueza saia da família, os casamentos entre parentes de primeiro grau são muito comuns. Betty de Rothschild, a imortal baronesa da pintura ao lado de Ingres, é um exemplo disso. Ela nasceu em uma família de banqueiros franceses de ascendência judaica e se casou com seu tio. Sua filha mais velha, Charlotte, casou-se com um primo. A riqueza permaneceu intacta e Betty foi uma das mulheres mais ricas do século XIX. Como o homem nunca pode falar diretamente com uma mulher a quem não foi apresentado, uma proposta de casamento nunca pode vir dessa mulher, cabe à família mediar os detalhes do casamento. Por uma questão de educação, as mulheres devem ignorar todos os detalhes financeiros que, idealmente, estariam no ponto alto da vida de uma jovem. Os casais que já se conhecem podem conversar, antes que o menino comunique suas intenções à família. Assim que a família da menina aceitou a proposta do menino, eles ficaram oficialmente noivos e o menino começa a visitar sua casa com frequência. Durante sua primeira visita oficial, é marcada a data para o jantar do noivado, que é um evento intimista frequentado apenas pela família dos jovens, realizado na casa da noiva. Nesse jantar, o jovem dá um anel para a jovem, que poderia devolvê-lo com um medalhão contendo seu retrato ou algumas mechas de seu cabelo. A corte ideal deve durar de 3 semanas a vários meses. Um noivado muito longo é suspeito, assim como um muito curto. Entre o noivado e o casamento, um noivo rico deve entregar flores para a noiva e sua mãe todos os dias.
No início do século, as flores deveriam ser totalmente brancas, mas a partir da década de 1870, por influências orientais, um novo costume foi adotado. As flores mudam de branco para rosa e até roxo na véspera do casamento. Por que isso? Porque púrpura é considerado um símbolo de amor ardente. Além de dar flores, o noivo deve visitar sua futura esposa todos os dias para o namoro, mas existem algumas regras. Não pode ficar sozinho com ela, sempre haverá uma mãe ou uma pessoa de confiança da família no ambiente, não pode manter contato físico com ela, deve ser controlado e não demonstrar amor excessivo. Tempo de corte deve ser usado para conhecer melhor a noiva, mas deve-se evitar coisas impuras ou conversas do mundo masculino, como política e religião. Espera-se que a noiva seja digna, inocente, não fale sobre política, não demonstre inteligência excessiva, ou pelo menos não seja mais esperta do que o noivo. Embora possa envolver algum tipo de afeto, o casamento é uma coisa muito clara, tanto para a classe média quanto para a aristocracia. Entre os cidadãos em particular, o acordo envolve um contrato autenticado que declarava claramente as obrigações financeiras de ambas as partes. O contrato pode, inclusive, prever parte de bem comum, como é o caso da França. No dia do noivado, o noivo presenteia a casa da noiva com uma corbelha, um certo número de presentes, na maioria heranças de família, que simbolizavam sua aceitação em sua nova casa. No início do século, a corbelha era transportada num cesto de palha traçado forrada a cetim branco. Por volta de 1900, já se encontrava alojado numa caixa concebida para o efeito. O valor total da corbelha deve ser igual a 5% do valor do dote da noiva. Cestas ou caixas contêm rendas pretas e brancas que pertenciam à família do noivo, bem como joias passadas de geração em geração ou novas. Frascos de perfumes, leques, tecidos finos, chales, peles, doces e bibelôs preciosos. Por fim, há um livro de orações da missa nupcial e um saco de moedas de ouro que a noiva distribuirá para a caridade. Os casamentos podem assumir muitas formas. Famílias mais tradicionais ou aquelas que desejam dividir seu poder com a sociedade podem optar por grandes cerimônias religiosas com vários convidados, decorações ornamentadas e um padre ou bispos de destaque. Dependendo das tendências políticas ou religiosas, um casal pode optar pela união civil, que é mais discreta e tem menos convidados. O século XIX foi uma época de afirmação do liberalismo e é uma época de maior fervor religioso, com muitas famílias optando por rituais religiosos. A maioria desses casamentos acontece pela manhã, antes ou por volta do meio-dia. A maioria das cerimônias católicas hoje pouco mudou em relação ao século XIX, com noivas vestidas de branco, século em que o costume foi estabelecido, um véu e uma guirlanda de flores de laranjeira que simbolizavam a pureza. A noiva é conduzida ao altar por seu pai e acompanhada por duas damas de honra, cujas amigas serviam como as damas de honra. Após a bênção da missa, a mulher assume o anel de casamento do marido, mas só no final do século o homem também começou a usá-lo. Beijar é desencorajado, mesmo na testa. Logo após a cerimônia, os noivos ainda estavam na igreja, recebidos por parentes e amigos, dos quais apenas a filha mais velha pode beijar a testa da noiva em demonstração de compreensão. Lembre-se que a própria Rainha Vitória foi beijada pelo Duque de Sussex na testa, mas não pelo Príncipe Albert no final da cerimônia. Os vitorianos consideram que as expressões públicas de amor, especialmente entre os sexos, carecem de etiqueta. Na Inglaterra, é comum que os noivos saiam da igreja sobre uma chuva forte. Se houver casamento e recepção, a família da noiva deve pagar por isso. A recepção deve ser realizada na casa da noiva, preferencialmente um almoço ou um café da manhã. Os bailes de casamento são comuns apenas entre os muito ricos, e a própria Rainha Vitória fez do café da manhã sua recepção de casamento. Após a cerimônia, os noivos devem esperar que os convidados fiquem na recepção. Os convidados são conduzidos ao salão pelo padrinho e saúdam os recém-casados novamente. O casal é servido sentado, mas todos os outros convidados são servidos em pé, a menos que haja espaço na mesa para todos eles. Aqui está totalmente um elemento que permanece nas tradições do casamento até hoje. O bolo branco e o brinde com champanhe são obrigatórios. Os casamentos urbanos costumam ser uma recepção de um dia ou uma noite, enquanto os casamentos rurais ainda mantêm o antigo costume de celebrar 2 ou 3 dias. No caso de um casamento urbano, a noiva deveria estar usando seu vestido de noiva até o momento verdadeiramente inovador do século XIX, a lua de mel. Após a cerimônia e recepção, se puderem pagar, o casal pode ir para o lua de mel. As viagens de casamento na Itália já eram populares na década de 1870, mas outros destinos, como a Noruega ou a Suécia, também estão em alta demanda. No Reino Unido, o casal deve partir para o casamento no dia seguinte,
enquanto a França é considerado inadequado sair tão cedo, e os noivos devem começar a viajar 6 a 8 semanas após o casamento. A viagem de lua de mel tornou-se popular na década de 1830 e era vista como uma maneira íntima de os casais se distanciarem dos compromissos familiares e sociais. No final do século, até as viagens europeias começarem a cair em desuso, dando lugar a elegantes hotéis em Paris. Ao retornar do casamento, o noivo tem que carregar a noiva pela casa para evitar que ela tropece. E tropeçar é um sinal de que o casamento está ruim. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!